Salve, rapaziada, muito boa tarde. Você já me conhece, meu nome é Lohan Santos e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa, já vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar e acionar o sininho de notificação aqui nesse canal, tá? Acabei de abastecer. Primeiro de tudo, gostaria de estar pedindo um muito obrigado a todos aqueles que participaram da nossa live de mais cedo, tá? Foram 300 e poucas pessoas e, de fato, estou muito feliz pela participação e interação de todos vocês. Gostaria de estar falando um pouquinho aí sobre o que aconteceu com o influenciador Ian, acho que é Ian Rocha, Uber 5 e 6 estrelas, na verdade, né? Ele foi banido da plataforma por conta de... Foi banido da plataforma por conta de duplicidade de contas, tá? Gostaria de estar falando um pouquinho aí e ter uma reflexão, rapaziada, em relação a isso. Principalmente para aqueles que, assim como eu, trabalham com isso aqui e vivem disso aqui. Primeira coisa que me alertou, tá? Foi o seguinte, rapaziada, infelizmente hoje, sem uma regulamentação, nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de decisão do aplicativo. Ou seja, a Uber sem mais, sem menos, ou a 99, o dia que elas, sei lá, decidirem que vai te banir do aplicativo, que vai te excluir da plataforma, ela vai fazer e não vai querer saber se você tem carro financiado, se você tem suas contas para pagar, sua família, enfim. Ela não quer saber de nada, sem mais nem menos. Ela simplesmente só vai lá e exclui, bane o seu cadastro do aplicativo e simplesmente você não pode mais fazer corridas. Então o cara que, assim como eu, que vive disso aqui, trabalha única e exclusivamente dos aplicativos, acho que chegou a hora de nos alertarmos e abrirmos o nosso leque para outras vertentes. Eu tenho feito isso, principalmente aqui na internet, né? Tem intensificado um pouco mais o meu trabalho em relação à internet. Tenho colocado mais vídeos, praticamente todo dia tem vídeo aqui com frequência, tá? Não só aqui, mas também comecei a movimentar o meu Instagram como nunca tinha movimentado antes em relação a âmbito profissional que eu digo, voltado para motorista de aplicativo. TikTok, eu tentei abrir uma live hoje, acabei, né, sendo derrubado da live porque eu não sabia que nas diretrizes do TikTok daria para fazer uma live da mesma maneira que eu fiz hoje aqui por esse veículo de comunicação. O que eu gostaria de estar externando para vocês, estar conversando com vocês, de fato é que é muito bom, cara, pra mim, tá? Falando de mim, na minha opinião, estar trabalhando como motorista de aplicativo, porque me dá muita flexibilidade de eu conseguir fazer muitas coisas. Exemplo, hoje, levei minha filha na escola, parei, cortei o cabelo, como a galera viu na live, parei pra poder cortar o cabelo, tô voltando agora do salão, vou em casa almoçar e só vou trabalhar na parte da tarde, tá? Tenho também a flexibilidade de, por exemplo, hoje eu tenho uma conta de 100 e poucos reais, 200 e poucos reais, tá? Metaforicamente falando, figurativamente falando, eu consigo ir na rua e sanar essa dívida de um dia para o outro ou no mesmo dia. Então, assim, existe um leque, uma vertente de flexibilidade muito grande para quem trabalha como motorista de aplicativo. E eu creio e tenho mais do que certeza que a internet, a tecnologia, ela veio justamente para isso, para libertar aqueles que, assim como eu, um dia estiveram presos a CLT, né, ao trabalho ali integral mais formal, tá? Então é por isso que hoje eu uso não só a Uber como tecnologia, mas também estou usando agora o YouTube também
como tecnologia para poder abrir uma vertente aqui na internet. Então, partindo desse princípio, como eu disse, eu uso como tecnologia para poder aumentar o meu leque aí e me libertar da CLT. E o que eu preciso para que esse sonho se torne realidade, que a gente consiga monetizar esse canal, simplesmente você deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação. Tudo de graça, tu não vai gastar 30 segundos para poder fazer isso. Mas enfim, o Ian já conseguiu recuperar a conta dele, rapaziada. O Ian, motorista 6 estrelas, conseguiu recuperar a conta dele. Mas prestem bastante atenção, principalmente nesse ponto que eu quero atentar vocês. É muito importante e crucial você conseguir entender que o mínimo de responsabilidade possível, e eu falo isso em relação a você comprometer a sua renda, você tem que ter o mínimo de responsabilidade possível em relação a você comprometer a sua renda, dependendo única e exclusivamente dos aplicativos. Por que que eu tô te dizendo isso? Existem muitos daqueles influenciadores que te impulsionam a comprar, fazer financiamento de carro de 160, 170, 200 mil, tá? Eu costumo dizer que esses caras vivem em uma realidade paralela, ou no mínimo tem a vida financeira muito adequada aos padrões que hoje em dia a nossa inflação faz com o financiamento, principalmente aí, independentemente se você gosta ou não do governo, enfim, principalmente com o que está acontecendo neste governo. Não é uma questão ideológica de partido A, partido B, ou sei lá, de candidato A ou candidato B. É uma questão de a gente pensar, parar e analisar realmente o que está acontecendo no nosso país. Então, partindo desse princípio, eu já chego aqui e venho conversar com vocês que nós não estamos vivendo o melhor momento para fazermos financiamento. Como você sabe, a Selic tá batendo aí 15, que lá vai fumaça, a expectativa. Quem não sabe o que é Selic, é só depois você pesquisar, tá? É a taxa de juros em relação ao crédito a âmbito nacional. Então, assim, a expectativa dela chegar em 17. Então, ou seja, não é o melhor momento, não é o momento mais adequado para você fazer qualquer tipo de financiamento. E por que que eu tô te dizendo isso? Porque o Ian, né, com sonho aí, eu não vou falar que ele foi influenciado, mas muitos estão sendo influenciados a entrar em parcelas, prestações, gente, de 4 mil, 3.500 reais para poder ter aquele carro dos sonhos que não gasta combustível, não gasta vela, não gasta isso, não gasta aquilo. E tipo assim, teoricamente o motorista só senta a bunda aqui e vai pra rua trabalhar, tá? Mas gente, prestem bastante atenção. Olha o que aconteceu com o Ian. O Ian, ele se meteu num financiamento desse e simplesmente ontem, ele teve a sua conta banida, sem mais, sem menos, sem nenhuma investigação profunda para eles tentarem entender se realmente o Ian que estava fraudando seus próprios dados, enfim, simplesmente, ó, tá dando restrição aqui porque sua conta está duplicada. Vamos te banir. Então, você para pensar e começa a analisar, fazer uma análise profunda. Nem precisa ser tão profunda, é só você ser racional. Cara, não existe nenhum tipo de possibilidade de você fazer um financiamento de 3, 4 mil reais para você ter um carro para você trabalhar. Por quê, rapaziada? Porque você não sabe qual é o futuro. O futuro é incerto. E aí a gente vai falar de regulamentação, né? Pelos primeiros moldes que vieram a regulamentação, que está sendo debatida lá se vai ser aprovado ou não, aí a gente tem que esperar e ver como é que vai ser a canetada desse governo. Os primeiros moldes foram de R$30 a hora para cada motorista de aplicativo, e é R$30 a hora você rodando, aceitou a corrida tem que te pagar ali no mínimo R$30 a hora. Então, ou seja, você se endividar, entrar em uma prestação de 5, 4 mil reais, é você ficar única e exclusivamente refém dos aplicativos. Que de uma hora para outra pode acontecer o que eles fizeram com o Ian. Simplesmente chegar ali, te excluir da plataforma. É óbvio
que eu também não acho e não creio que o carro alugado seja o ideal, tá? Mas eu acho que para quem está começando e entender, se a gente parar para pensar nos termos de responsabilidade, por exemplo, o Ian, ele tem um financiamento de 4 anos, não sei se é 4 ou 5 anos pagando, agora eu não me recordo do que ele falou no vídeo dele, mas é um King, BYD King, se não me engano. Pagou 1 ano de trás para frente, tem mais 4 anos para poder pagar, acho que é isso. Você com carro alugado, você não tem esse tipo de responsabilidade. Se a Uber, porventura, sei lá, entretanto, todavia, decidir, ou a Uber era 99, tá? Não sei qual o aplicativo que você trabalha, decidir que vai te excluir, irmão, amanhã você entrega o carro. Você não tem a responsabilidade do financiamento, entendeu? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte, cara. Ainda mais você, que assim como eu, depende dos aplicativos para poder trazer o seu sustento, o seu pão de cada dia para casa. Irmão, presta bastante atenção nisso aqui. Tente reduzir ao extremo as suas dívidas. Porque nada vai importar se você tiver um financiamento e amanhã qualquer uma das plataformas decidirem que você não vai fazer mais parte do corpo dos motoristas de aplicativo para ela. Então, assim, independentemente de qualquer coisa, rapaziada, não façam dívidas altas. Por exemplo, você pode fazer um financiamento, mas faz um financiamento aí de no máximo, no teto, R$2.000, cara. 2.500 eu já acho puxado, tá? Dependendo do carro já acho puxado. Mas, por exemplo, tem gente se endividando em um carro desse aqui em parcelas de 2.500, 2.700 em um Onix Plus, que é um carro que você vê que é só você prestar atenção, tá sendo anunciado o tempo todo. Quando o carro é muito anunciado, rapaziada, quando o giro do marketing ele é muito em cima de um carro seminovo, você pode ter certeza que esse carro tem algum tipo de problema, algum tipo de bomba em que ele está sendo desvalorizado em meio ao mercado. Então, eu acho que é uma reflexão, cara. Você parar pra pensar, rapaziada, custo-benefício, rapaziada. Vamos trabalhar com custo-benefício. Vamos trabalhar 3 vezes com custo-benefício. Sabe por quê? Porque quanto mais barato for o carro, em questão de compra e em questão de manutenção, mais lucro você terá. Então, às vezes, mas eu não quero só rodar de X, irmão, é o X que tá dando dinheiro. Trabalho no Uber Comfort e no 99 Plus. Porra, 99 Plus só toca em horário de pico, cara. E em regiões específicas, tá? A galera do Comfort e do Black aí tá fazendo Comfort direto. Até mesmo os influenciadores que ficavam, eu não faço, estão fazendo, estão ligando X. É por isso que eu falo, sigam aqueles que estão na rua a todo tempo, a todo momento. Porque esses caras que, de fato, sabem qual é a realidade do motorista de aplicativo no seu dia a dia. Eu falo isso direto aqui, rapaziada. Então, assim, a realidade que tem muitos motoristas que ficam aí, que na verdade nem rodam. Vem aqui só para te vender rifa e te colocar em financiamento. Eles, na verdade, eles nem rodam. A realidade desses caras é totalmente paralela do que é realmente ser motorista de aplicativo nos dias de hoje. O cara que é hater e fica te apontando o dedo que você faz, que nem eu fiz na live hoje, corrida de R$7, que fica te criticando por isso, o cara provavelmente ele não trabalha mais como motorista de aplicativo. Pode ter certeza, 90% aí, cara, bota minha mão no fogo que ele não trabalha mais como motorista de aplicativo. Porque ele tá enquadrado há 7, 8 anos atrás, que uma corrida, por exemplo, de 1 km batia 15, 20 reais. Uma corrida daqui onde eu moro, de Santa Cruz pra Barra da Tijuca, batia 80 reais. Mano, acabou isso. Não existe mais esse tipo de realidade, a não ser em datas específicas, que aí dá pra se fazer, como o react que eu fiz aí do rapaz ontem, que
E ele fez em 5 corridas R$800. Datas específicas, foi um carnaval que o cara fez isso. Fora disso, irmão, é outra realidade, não existem mais. Então, rapaziada, vamos ter o autocontrole financeiro, tá? Se você tem dificuldade de alguma coisa em relação à logística de motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho um grupo aí na descrição que a galera vai te ajudar, tá? A galera lá... Vou te falar a verdade, lá tem macete? Tem macete, faz quem quer, pô. Eu evito fazer. Mas, por exemplo, pegar uma corrida daqui, vou pro Galeão, chego lá, perco a preferência. Já fui pro Galeão, normalmente uma corrida ruim, 1,50, 1,40 km. Porra, tu vai perder a preferência, tu vai voltar batendo lata? Pra Zona Sul, vai pra ilha batendo lata, sabendo que a ilha não pode entrar mais de motorista de aplicativo? Cara, então assim, tudo é uma balança. Tudo você tem que ter a base do equilíbrio. Então o equilíbrio aqui que eu quero passar pra vocês é o seguinte, irmão, não entra nesse tipo de financiamento, irmão. Tá com o carrinho alugado? Pega um financiamento aí, ó. Pode ser um UBX mesmo. Cara, pega um Versinha, sei lá. Botar aí no boleto aí 1.800, 1,5, 1.600, entendeu? Porque tu ainda tem que pensar no seguro do carro, na manutenção que você vai ter que fazer preventiva assim que você comprar esse carro seminovo. Então assim, não entre nesses financiamentos que esses influenciadores ficam empurrando pra vocês. Comprou rifa? Tu quer testar tua fé? Comprou a rifinha? Brasil, beleza, tu comprou uma rifinha. Porra, que ótimo, que lindo, muito maneiro. Comprei a R$10, ganhei um BID. Porra, tu tá ganhando. Manutenção zero, ganhou um BID, tá rodando. Agora você entrar num financiamento de um BID 160 mil reais, que vai se transformar em 300 mil no parcelamento de 5 anos, cara, é loucura. É loucura, pra tu depender de uma plataforma que amanhã ou outro dia possa simplesmente te excluir por um erro que você não cometeu. Graças a Deus o Ian conseguiu recuperar a conta dele. Mas se não conseguisse, o cara já tava desesperado, que ele não sabia o que fazer. Então assim, rapaziada, tô me estendendo um pouquinho mais, mas eu acho que seja necessário. Já vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, que eu vou estar encerrando esse vídeo por hora. E acionar o sininho de notificação para estar por dentro de todo o nosso conteúdo e nossas notícias, tá? Então assim, o cara já tava desesperado, irmão, pensando em vender o carro e comprar outro carro mais barato, porque é o que ele faz, irmão. Produtor de conteúdo, que a chave ainda não virou para ele, porém o carro forte é a Uber, assim como eu. Então é isso, rapaziada. Chegando aqui, vou dar uma almoçada agora, para na parte da tarde eu pelo menos fazer R$200 aí, sei lá, para poder administrar aí a minha operação. Irmão, eu sanei minhas dívidas e hoje eu vivo disso, de Uber. Tem flexibilidade, gosto muito de trabalhar independente aqui dos porquê e porém em relação à plataforma, em relação aos passageiros. Porém, irmão, graças a Deus, cara, Deus é muito bom. Eu coloco Deus na frente de tudo. Hoje eu não tenho dívidas. E hoje, se eu for sair agora para poder fazer 200, eu vou fazer 200. Final de semana eu completo com 2 diárias aí de 500 e pra mim tá ótimo, tá bom. Entendeu? Então é isso. Acho que o recado é esse. E espero que você tenha gostado. Se gostou, é só curtir, compartilhar e acionar o sininho aí de notificação para estar por dentro de todo o nosso conteúdo e nossas notícias aqui como motorista de aplicativo na cidade do Rio de Janeiro. Valeu, rapaziada. Vambora. É isso.